Senhor, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez louvando ao Senhor, engrandecendo ao Teu nome, ó Pai, entregando ao Senhor o nosso culto racional. Oramos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem recebido o louvor desta igreja. O Senhor, ó Pai, tem preparado esta noite, ó Pai, para uma noite de adoração. E assim, ó Pai, louvamos ao Senhor mais uma vez, clamando que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra, através daquilo que já foi derramado ao Teu servo, ó Pai, que estará ministrando. E que possamos, ó Pai, como igreja do Senhor, estar atento aos Teus ensinamentos, estar atento ao Teu falar, estar atento ao agir do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado para sempre. O nome do nosso Deus é engrandecido, a Ele a honra, a Ele a glória e todo o louvor digno de receber adoração. Cá estamos para juntos louvarmos o nome de Jesus, cultuá-lo, enaltecê-lo e para este tempo tão precioso compartilharmos de sua bendita e poderosa palavra, uma noite soleníssima de EBJ, uma escola bíblica de jovens aqui desta igreja, que me acolhe com tanto carinho, pelas inúmeras cooperações que recebo o convite para estar aqui. Eu quero agradecer de uma maneira muito especial ao pastor presidente, pastor Irineu, e também o vice-presidente, pastor Luiz Bartolomeu. Deus em Cristo abençoe estes ilustres servos que trabalham na liderança, na presidência desta casa. Minha palavra de estima, saudação e gratidão. Transmita meu abraço ao pastor Irineu e que a boa mão de Deus continue abençoando este nobre servo. Louvar a Deus pela vida do pastor Neu Wesley, que é o pastor Shin. Deus abençoe sua vida. Sempre é um amigo de muitos anos e que sempre estende o convite para eu estar aqui. Eu me sinto honrado, feliz. Eu tenho muitos amigos aqui. Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial. Eu não vou citar o nome para não preferir alguns em detrimento de outrem, mas a minha palavra de estima e gratidão pela amizade de vocês. Tem alguém feliz com Jesus aí? Diga glória a Deus. Tem alguém que Jesus está feliz? Diga aleluia. Ué, diminuiu, irmão? Desde ontem vocês estão sendo ministrados. Ontem passou por aqui um amigo querido, o pastor Camargo, e eu tenho certeza que vocês foram alimentados por Deus. Um pastor dedicado, muito gente boa, e eu tenho certeza que a palavra alcançou o seu coração ontem. Hoje eu quero compartilhar com você um texto sagrado. Eu trouxe a saudação da minha casa, minha esposa Fernanda, e as nossas crianças, a Caroline e o Tiniel. Estamos ali em Capivari, para quem não conhece, servindo a Jesus ali, na Adebras Capivari. Estando lá, será muito bem-vindo na nossa casa, tá bem? E eu trouxe comigo o Nicolas. Nicolas é um jovem que eu estou numa campanha com ele em todo o Brasil, #CasaNicolas. E aí eu disse para ele, num evento de jovem desse, irmão, é a hora de você lançar o pão sobre as águas. E aí, irmão, ajuda esse moço a desencalhar em nome de Jesus. É um processo difícil, viu? Mas Deus está com ele, viu, Nicolas? Vai dar vitória para você ainda esse ano. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. O Jeff também está aqui. O Jeff e a esposa, é um casal querido da nossa igreja. Estão emprestados aqui em Piracicaba. Porque, irmão, você batiza o moço, você casa o moço e ele muda de cidade. Eu não entendo isso não, pastor. Então tem que voltar para lá. Deus abençoe, Jeff.
Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Eu quero trabalhar na aula de hoje, nessa escola bíblica, a temática de que uma geração transformada, nação impactada, baseando-me naquilo que me foi sugestionado para eu trabalhar na aula desta noite. Atos capítulo de número 2, já foi lido aqui na leitura oficial, mas eu quero enfatizar mais uma vez, capítulo 2, versículo de número 4. Capítulo 2, versículo de número 4, só as vozes femininas digam amém. Então leem, por favor, 1, 2, 3, já. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Só as vozes masculinas, leiam, por favor, versículo 4. Mas ficou bom. Se assente, por favor. Se assente, por favor. Meninas e meninos, igreja querida, eu estava raciocinando na proposta que me fora transmitida para eu comunicar ao coração de vocês. E o Espírito Santo me conduziu. Eu fui escrevendo a respeito de uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração transformada pelo Evangelho, revestida do Espírito Santo para impactar a nação ou as nações. E essa frase, essa ideia, ela é extremamente pertinente ao livro de Atos dos Apóstolos. A palavra Atos é origem ou originária de praxis, da onde vem a nossa palavra prática. É por isso que Atos dos Apóstolos é um livro de feitura, é um livro de realizações, onde a igreja de Jesus é uma igreja doravante, pujante, crescente, abrangente. É uma igreja que está se estendendo dentro de um DNA missional. A mensagem da cruz está sendo transmitida. Então, Atos dos Apóstolos é um livro que você percebe que não é um livro só de falar, mas é um livro também de fazer. É quase que artesanal. Dia após dia, realizações dos apóstolos, dos discípulos de Jesus e das igrejas fundadas, aquilo que nós conhecemos como era primitiva. Os primeiros cristãos estão avançando, pregando o Evangelho. É interessante pensarmos nesse avanço da igreja, que de fato avançou tanto que chegou para nós. E Evangelho de Jesus é assim. Não para, Evangelho não para, prega aqui, prega ali, prega lá. Jesus é assim, Jesus nunca parou, Jesus sempre foi andando, pregando, pregando, andando, ensinava, andando, andava ensinando. E Jesus deixou muito claro para nós, ora eu estou aqui, ora eu estou ali. É por isso que a igreja não para, Jesus não parou. Ele andou tanto que um dia andou até em cima das águas. E ele deixou claro para nós que o Evangelho é assim, você precisa estar em movimento. Então, diante dessa realidade, esse exército avançou e olha nós aqui, fevereiro de 2026. Isso é prova de que o Evangelho avança. E aí eu fiquei pensando nisso, e John Stott deixou para nós
uma palavra, uma frase interessantíssima para nós raciocinarmos e pensarmos quando John Stott diz que Deus não preservou os sermões dos apóstolos, mas sim os seus atos. Deus não preservou os sermões. Você não tem todos os sermões dos apóstolos primitivos, mas deixou para nós os seus atos. Já pensou se nós tivéssemos um livro, os sermões dos apóstolos em Atos? Esse livro também é considerado pelos eruditos como Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então é um livro de pura realização. Não é um livro de uma mera história ou um livro de mantermos a tradição. Não, é um livro vital para a nossa fé cristã. Ele tem as comprovações de uma igreja que está avançando. Dias atrás eu conversava sobre isso com alguém, sobre tradição e tradicionalismo. Eu dizia para a pessoa: tradição é a fé viva dos irmãos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta de quem ainda está vivo. Tradição é uma fé viva dos irmãos que já morreram. Tradicionalismo é uma fé morta dos irmãos que ainda estão vivos. Então você escolhe, ou você carrega uma tradição, ou você é um tradicionalista doente. Então o livro de Atos traz para nós essa questão da igreja em movimento. Eu quero trazer aqui um resumo muito prático e muito breve daquilo que nós conhecemos como Pentecostes. Somos um movimento pentecostal. Pastor, de onde é que vem isso? Se você tiver com a sua Bíblia aberta ou o telão projetar para nós, você vai ver que no versículo de número 1 do capítulo 2, o texto diz com muita clareza que ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então é importante nós pensarmos nisso. Pastor, eu cheguei na igreja agora, o que significa essa palavra? O que tem nesse dia? Como é isso? Então permita-me, nessa aula, esclarecer isso para você, que o que é o Pentecoste? A palavra Pentecoste vem do grego, que significa 50º. Por quê? Porque acontecia 50 dias depois da Páscoa, também conhecida como Festa das Semanas ou Festa da Colheita. Era uma festa agrícola e que também comemorava-se a entrega da lei no Sinai. Então o Pentecoste em Atos capítulo 2 ficou marcado porque nesse dia houve a manifestação do Espírito Santo, cumprimento do versículo 8 do capítulo 1, quando Jesus disse: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, para que sejam testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, Judéia, confins da terra. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas ali naquele ambiente onde estavam reunidos, o que é que aconteceu? Um som como de um vento veemente e impetuoso, línguas como de fogo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Depois disso Pedro prega, mais de 3.000 pessoas se converteram, e ali nasce a igreja primitiva, o movimento pentecostal, da onde se originou essa palavra, e nós carregamos isso até hoje. Nós somos um povo pentecostal. Então esse movimento começa no capítulo 2 e se estende no capítulo 4, quando a igreja ora. No capítulo 8, os samaritanos recebem o Espírito Santo. No capítulo 10, na casa de Cornélio. No capítulo 19, os discípulos em Éfeso. E agora, hoje, fevereiro de 2026, aqui em Piracicaba, tem jovem pentecostal ouvindo a respeito desse movimento. Então, significa dizer que o Espírito Santo não ficou restrito naquela descida em Jerusalém. É por isso que nós somos um povo continuistas. Nós acreditamos no continuar do Espírito Santo, manifestando os dons e etc. e mais. Então, para a história moderna, esse movimento, ele aconteceu, ele teve início em 1906, na Rua Azusa, Los Angeles. Eu não vou ser enfadonho nesse contexto histórico, mas só para trazer lampejos aqui, síntese para você. E esse William Seymour, que deu início em 1906, e para nós hoje tem uma característica muito viva, assim como manifestou lá as línguas estranhas, os dons espirituais, o evangelismo fervoroso, uma vida em santidade, chegando
ao Brasil em 1910 pelos dois missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, e que hoje nós vivemos essa realidade. Então, que fique muito bem claro aqui que esse movimento pentecostal, essa capacitação missional realizada em Atos 2, não foi emoção, foi um agir sobrenatural. Só que é tão interessante no campo da sobrenaturalidade, que alguns pensam que não tem nenhum tipo de ordem, não tem nenhum tipo de controle. Obviamente que Atos 2 é um misto de soberania divina agindo e uma permanência, uma disciplina humana da igreja reunida em oração. Mas escute bem, ao cumprir-se o dia do Pentecoste, fala de quê, pastor? Fala de uma data, fala de um dia, fala de uma organização, fala de um ponto, de um espaço, de tempo, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Aí, ao mesmo tempo que o texto traz uma data, um dia, uma ordem, dizendo que fora naquele dia, eu gosto desse de repente, porque é o tempo que eu poderia pensar assim, ó, então, o Espírito Santo desceu, porque tinha uma data marcada. Qual? No dia de Pentecoste. Ao mesmo tempo que eu penso nessa data marcada do meu controle, também tem um de repente. É para dizer para nós assim, ó, o Espírito Santo desce numa ordem de culto quando todo se reúne, mas você tem que ficar atento porque tem um de repente chegando aí. Então não é quase que algo sobrenatural organizado. Pastor, como é isso? Por isso que o crente pentecostal, ele não perde o juízo. O crente pentecostal, ele não se torna insano. Não, ele recebe de Deus algo sobrenatural, mas eu gosto dessa sobrenaturalidade no culto da igreja. Isso prova para nós que nós não temos o controle absoluto. Ele faz, ele tem, ele é, ele pode, ele age. Em quem eu penso que ele não trabalha, ele trabalha. Em quem eu não escolheria, ele escolheria. Em quem eu não dou nenhuma aposta, o Espírito Santo diz, eu faço, eu trabalho, eu uso, porque eu tenho essas ações sobrenaturais. Amém? Dito isso, eu quero considerar com os irmãos agora, a partir deste livro de Atos, desde o capítulo 1, para nós termos aqui o que um jovem pentecostal impacta uma nação. Pastor, o que acontece quando tem um jovem cheio do Espírito Santo? Tem menina cheia de Deus aí? Tem menino cheio de Deus aí? Tá. Aí eu fico pensando assim, qual é o resultado de tudo isso diante do ambiente que eu frequento? Pastor, o que um jovem cheio do Espírito Santo pode causar? Qual é o impacto disso? Então é sobre essa perspectiva que nós vamos trabalhar aqui. Então escute bem, Atos capítulo 1 é uma igreja reunida, recebendo uma promessa: mas recebereis a virtude que é de vir sobre vós, para que sejam minhas. Guarde isso. A ação do Espírito Santo, a manifestação, a descida, o enchimento, o preenchimento, é para que eles fossem cheios. Só que aí, para que fossem cheios para serem testemunhas. Só que aí tem um ponto interessante que Lucas deixa para nós muito claro, lá no seu último capítulo do edital. Lucas deixa claro dizendo assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você sabe o que é que eu pensei desse cenário? É de uma palavra chamada permanência. Fiquem, esperem, estejam atentos, fiquem no aguardo, porque qualquer hora dessa o Espírito Santo vai encher vocês. Esta era a palavra de Jesus, lá em Lucas 24 e Atos capítulo 1, versículo 8. Só que o tempo que Jesus disse isso é interessante, o contexto que ele disse isso é interessante, porque todos esperavam uma ação política,
um tomar de controle político, qual seria a manifestação estadista de todos nós, como o Senhor vai assumir. Olha o versículo de número 6 do capítulo 1. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que é o tempo em que o Senhor irá restaurar Israel? Olha o que eles estão perguntando aqui. Jesus, é agora que nós vamos sair do controle de Roma? É agora que nós não vamos mais ser vassalos de Roma? É agora que nós vamos tomar, agora o Senhor vai assumir o controle, já que o Senhor foi para a cruz, ressuscitou, e agora como é que é? Nós vamos controlar tudo isso aqui ou não vamos? Aí Jesus disse assim, então, não cabe a vocês conhecer esse tempo ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês vão receber poder, virtude. Enquanto eles estavam pensando em ser poderosos aqui, para controle daqui, para governo daqui, para tomar conta daqui, Jesus disse, não, vai descer algo de lá, para vocês se estenderem. Eu gosto desse paradoxo entre a visão dos discípulos e a resposta de Jesus. É daí que vem a promessa para que eles ficassem e recebessem esse enchimento. Aí eu trouxe para meninas e meninos aqui desta igreja esse esperar de Atos 1 e o enchimento do Atos 2, para impactar as nações a partir do 3. Espero em Atos 1, sou cheio em Atos 2 e vou impactar a partir do Atos 3. Então escute bem, dentro dessa preparação do esperar para serem cheios, eu preciso deixar muito claro aqui sobre esse vazio de expectativa, vazios de situações, vazio de ambiente que eles estão, a incerteza para onde vamos, o que vamos fazer, como é que será agora, já que o Senhor está indo assunto aos céus, quando Jesus vai subindo, Jesus, aí aparecem os seres e diz assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Fica tranquilos, este mês que vocês estão vindo, um dia há de descer. Você conhece esse texto? Eu fiquei pensando nisso, o que eles sentem agora? Cadê Jesus? Se foi. Cadê o nosso Cristo? Subiu, foi assunto ao céu. Então esse vazio que alguém pensou que agora era absoluto, era cabal, acabou para nós, não tem mais Jesus agora. Aí alguém disse assim, não, calma que tem uma promessa aí, o Espírito Santo vai descer, vai encher e nós vamos continuar. Sabe tudo que Jesus fez? Pois é, nós também faremos revestidos do Espírito Santo. Então é sobre esse cenário que eles vão precisar estar inseridos, unânimes em oração. Olha só, se você resumir aqui, capítulo 1, oram, promessa feita. Capítulo 2, oram, promessa cumprida. Capítulo 3, vão orar para viver o cumprimento da promessa. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Para deixar claro para nós que o Espírito Santo encheu o lugar onde eles estavam, porque havia uma expectativa de ser cheio. Então deixa eu dizer uma coisa para alguém, eles estavam vazios de si, vazios de expectativa, vazio, como será? Como é que vai acontecer? É aí então que veio o enchimento. Então aqui eu já quero aplicar com muita tranquilidade. Só se tem o enchimento do Espírito Santo quando você entende que o que é teu, suas expectativas, suas opiniões, suas teorias, suas lógicas, suas razões e tudo quanto é seu, que preenche, que impede o agir do Espírito Santo, não tem como ele encher. Então deixa eu dizer uma coisa muito clara aqui, não dá para ser cheio de Deus se continuar cheio do mundo. Esvazie-se do mundo, esvazie-se da terra, para que você se encha de Deus. Agora vem cá, como é, pastor, que nós vamos correlacionar agora numa geração que se acha cheia, mas na verdade está vazia? Uma geração que nós conhecemos como a geração Z, a geração alfa, a geração internetizada, a geração conectada, a geração informada.
Uma geração que pensa que está cheia, mas na verdade está vazia. A igreja de Atos 1 está um vazio de expectativa do amanhã. Aí o Espírito Santo encheu a todos. Hoje é uma sociedade cheia de distrações, cheias de situações que distanciam do altar, aquilo que eu chamo de excessos de estímulos e falta de propósitos. Estimulado todos os dias, mas sem nenhum propósito vital. Desconectadas espiritualmente, buscando dopaminas rápidas, enquanto aquela igreja estava perseverando. É interessante os cristãos primitivos com o cristão de agora. Os cristãos primitivos se encontravam vazios, esperavam em oração. Os cristãos modernos se sentem vazios, vai para a internet. Se sente vazio, vai para as distrações. Se sente vazio, vai para prazeres momentâneos. Então eu tenho uma palavra de Deus para o coração de menina e menino aqui. Só vai impactar uma geração cheia de distrações no mundo se você estiver cheio do Espírito Santo. Agora, uma pergunta que eu preciso fazer aqui para você pensar: pastor, eu quero ser cheio. Então eu pergunto para você: cheio para quê? Pastor, eu quero mesmo é rodar. Compra um peão, irmão. Roda o peão, está rodando. Pastor, eu quero só pular. Vamos para um pula-pula. Pastor, eu quero correr. Vai fazer atletismo. Pastor, eu quero fazer bagunça. Vai na tua casa. Então eu fico perguntando: ser cheio para quê? Pastor, eu quero ser cheio para que as pessoas na igreja olhem para mim e falem assim: ao vaso. Aqui tem um vaso, aqui tem outro vaso. No adágio pentecostal de vigilheiros, o crente cheio é aquele que gospe fogo e baba azeite, você viu? Aquele crente assim, rapaz, tudo para ele é espiritual, tudo para ele é anjo ou é o outro extremo, tudo para ele é assim. Arrepiou de cima para baixo, de baixo para cima, ele tem uns conceitos, não sei de onde é que tiraram isso. Eu fico pensando, para quê? Demonizando tudo, amaldiçoando tudo, para quê? A igreja aqui tem um porquê. Vocês serão cheios para que sejam testemunha. Vocês vão para o cumprimento do ide. Aí Pedro, escrevendo a sua epístola, Pedro diz assim, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A palavra povo adquirido, o adquirido aqui no grego é peripoieses, que significa lucratividade, um povo para lucratividade. Era o Pedro dizendo assim, Jesus salvou você, Jesus comprou você, Jesus redimiu você para que você produza. Ele investiu para que você produza. Aí você olha para uns crentes na igreja que em um ano não consegue trazer ninguém, mas desviam em 5. Que produtividade é essa? Pastor, eu quero ser cheio para Deus me revelar os mistérios. Já começa revelando a sua vida para mudá-la, para transformá-la. Aí fico pensando, para quê? Para que haja um congestionamento de vasos? Não, porque se você olhar Atos 2 na minúcia, você vai ver que eram vistas línguas como de fogo sobre a cabeça do outro. Aqui já deixa claro para nós, o enchimento não é para autopromoção nem anunciação, é o outro que vê sobre a minha cabeça algo sobrenatural. Então deixa eu deixar claro aqui, Deus vai lhe encher para impactar alguém, Deus vai lhe usar para impactar as nações, Deus vai lhe dar direcionamento para você dar direcionamento para o outro. Agora, escute bem, estamos vivendo a era midiática, a era dos holofotes, a era dos vídeos, a era dos likes, a era da aparição, a era de ser influencer, a era de aparecer mesmo. Não, porque você tem que brilhar, você foi chamado para brilhar. Se eu dizer para você pensar nesse ponto aqui, que Deus lhe chamou para iluminar,
Porque quem foi chamado para brilhar, quem é que brilha? Só ele. Agora, quem foi chamado para iluminar, primeiro, ele tem a luz e ilumina o outro, conduz o caminho para o outro, informa o caminho para o outro. Eu gosto de pensar nessa ideia do crente iluminando o caminho do perdido, iluminando o caminho para aqueles que não conhecem Jesus. Então, pense agora, aqui, meninos, menina, pense comigo, você vive mesmo o evangelho de Jesus? Pastor, eu sou teólogo agora, eu conheço a Bíblia, tá? Então deixa eu dizer uma coisa para você, se a sua teologia não muda a sua biografia, você vive uma hipocrisia. Então, a sua teologia tem que mudar a sua vida a ponto de alguém olhar para você e dizer assim, ó, ali tem algo diferente. É a frase do célebre evangelista Billy Graham: pregue, pregue, pregue. Se for preciso, fale. Agora tem gente que tem que botar a carteirinha aqui, ó. Eu sou crente, ó. Quem está me entendendo até aí, diga amém. Então eu fico pensando, cheios para quê? Então a ênfase pentecostal desse livro de Atos, para nós agora nesse pentecostalismo clássico e renovado, traz uma ideia de um enchimento que não é um fim em si mesmo, mas é um meio para uma missão, capacitação. É uma igreja que recebe a promessa de receber poder no capítulo 1, versículo 8, uma igreja que foi cheia no capítulo 2, versículo 4, é uma igreja agora que sai avançando no capítulo 3. Então, se você pensar comigo agora, pastor, o que isso tem a ver com a minha jovialidade na igreja? É o que eu quero começar a considerar a partir de agora em uma prática com você de um jovem cheio que vai, um jovem cheio que recebeu missão, esperou, encheu e foi. Olha para mim. Se você olhar do lado agora, irmão, esse ambiente aqui é extremamente propício. Por quê? Porque o irmão do lado também está na igreja, também está cultuando, já deu uns 2 glórias, o outro deu um aleluia, já cantou. Então você fala assim, ó, estamos aqui hoje, é nós, estamos aqui hoje para cultuar. Eu quero ver você estar numa carteira da universidade, num setor de trabalho, quando você olha do lado, não tem ninguém que professa a mesma fé, e você continua ainda crente. Vamos pensar nisso aqui a partir de agora? Bora lá. Atos 1, promessa. Atos 2, cumprimento. E todos foram cheios. Quantos irmãos eram? Quantos? 120. 120 é muito ou é pouco? 120 é muito ou é pouco? É uma congregação boa, como diz o obreiro aqui. Eu fico imaginando os 120, tudo cheio. Todos foram cheios. Tá, pastor, isso é muito claro, fica muito claro no texto que todos foram cheios. Aí fiquei pensando, vão para onde agora? 2 deles disseram assim, ó, nós vamos orar. Aonde? No templo. Parece que eu estou vendo os 118. No templo? Não, lá não dá para ir. Por que não dá? Porque lá ainda o que opera e impera é a religião judaica. Ei, lá no templo, o ambiente ritualístico, dogmatizado, ainda tudo muito formal. Ei, eles não têm ideia do que aconteceu com a gente aqui no cenáculo. Sabe quem está lá no templo? Os mesmos de ontem. Eles não viram, eles não sentiram, eles não tiveram a ideia do som como de um vento. Não, eles não viram língua de fogo. Você vai lá, aqui já começa. O que, pastor? Ser cheio entre os cheios é fácil. Eu quero ver continuar cheio entre os vazios.
Aqui eu preciso pontuar com você, menino, e você, menina, que às vezes alguém olha e fala: filho meu não vai para a faculdade X, filho meu não vai para a cidade Y, filho meu não vai. Irmão, quem está fundamentado na palavra, cheio do Espírito Santo, vai em quaisquer endereços que não violam os princípios, valores éticos e morais cristãos, e chega lá, não é influenciado, não é contra. Eu vou liberar uma palavra profética agora. No ambiente dos vazios, os cheios não se esvaziam, os cheios também enchem. No ambiente dos vazios, os cheios não. Vai ser difícil? Vai ser conflitante? Vai ser delicado? Mas que fundamentação é a sua? Que solidez de fé você tem? Onde é que você está enraizado? É por isso que a CBJ vem trabalhando para nós, jovens cheios do Espírito Santo, impactando as nações. Não é aquela sala de viés doutrinário totalmente deturpado e distante do teu que vai virar a tua cabeça. É você que vai chegar lá e dizer: Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje e sempre será o meu Jesus. Quem não se posiciona para transformar estará passivo a se deformar. Cheio é cheio. Teve a experiência com o Espírito Santo, agora vai impactar as nações. Ô pastor, eu vou para qual nação? Eu vou para qual nação? O bairro vizinho. Nem todos aqui foram chamados para ir às nações. Sabe quem é a nação que você vai? Aquele rapaz que trabalha contigo, aquela menina que senta todo dia na van e vai para a faculdade contigo, aquele menino que senta do teu lado. Essas são as suas nações momentâneas, existenciais. Deixa eu dizer para você uma coisa: eles estão num ambiente de cheios. Parece que eu estou vendo alguém falando assim: ih, rapaz, vamos lá não, porque nós vamos esvaziar, hein? Deixa eu dizer uma coisa para você: comunhão com Deus, santidade ao Senhor. Guarde isso para o seu coração. Santidade ao Senhor não é a capacidade de escapar do mundo, é a capacidade de ir ao mundo sem ser pego por ele. Menino, menina, vocês vão entrar em ambientes vazios e vão continuar. Não, assim não vai ser, irmão. Vamos de novo. Você vai entrar em ambientes vazios e vão continuar. Vai começar no primeiro dia aquela universidade e quando terminar, vai terminar mais cheio ainda. Quem consegue adorar o nome de Jesus por isso? Eles vão, pastor? Vão. Agora você pergunta assim: e como é que eles vão? Eles vão juntos. Juntos como? Pedro e João. Agora não dá para eu transferir-me desse ambiente nosso eclesiástico para um ambiente somente missional ou transcultural ou distante daqui. Não, eu preciso primeiro pensar aqui. Um jovem cheio. O texto diz que Pedro e João subiam juntos para oração. Então, para quem quer impactar as nações, primeiro tem que impactar quem está no seu entorno. Quem quer estar sendo usado por Deus distante, tem que ter testemunhas em todos os lugares. E o primeiro lugar para você ser uma boa testemunha é em lugares e ambientes que todo mundo te conhece. É, pastor? É. E aqui agora eu vou jogar real e vou pegar pesado mesmo. Não adianta ter uma boa prédica ou um bom canto e não conseguir andar junto. Por quê? Vou chegar aqui no impacto. Porque olha só, você é evangelista, missionário, pregador, missionária, cheia do Espírito Santo, pregando para todo mundo. Aí convida alguém para vir na igreja. Onde? Na tua igreja, lá no teu bairro. Lá no teu bairro.
Quando você anuncia para alguém Jesus, dá o endereço da igreja e vai no teu bairro, de repente aquela pessoa lá com uma semana frequentando o culto, ela percebe que você não tem comunhão com ninguém. Ela olha e fala assim: mas que evangelho é esse? Que tem mais BO aqui do que onde eu estava? Tem mais falsidade aqui do que onde estava? Tem mais encrenca aqui do que onde estava? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Por causa desses dois homens aqui. Quem? O Pedro e o João. Sabe o que o texto diz? Que eles foram cheios no capítulo 1, foram cheios no capítulo 2, e agora estão andando juntos no capítulo 3. Sabe quem eram eles? Os dois mais diferentes discípulos de Jesus. Sabe quem era o Pedro? O executor, o brabo, o frenético, o agitado. O Pedro, se é que ele pensava, mas geralmente ele falava e depois não pensava. Ele era o cortador de orelha. Ele era o homem que, meu Deus do céu, impulsivo. E o João? Com raríssima exceção do caso, quando ele estava com o irmão Tiago, pedindo para Jesus se os dois podiam orar, para cair um raio sobre os samaritanos, em linhas gerais, o João era o comedido, o recatado, de boa, o é nós, tranquilo, o apóstolo do amor, era o João. E agora o texto diz que os dois vão juntos para a oração. Quando você vê o Pedro e João indo no capítulo 3, juntos orar, você diz: meu Deus do céu, como é que pode esses dois tão diferentes indo junto orar? Sabe por que eles vão junto orar no capítulo 3? Porque passaram pelo Atos 2. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer para você que sabe por que os diferentes agora estão juntos? Porque os dois estão cheios. Agora eu vou mexer contigo. Dá uma olhada para esse irmão do lado, bem rápido, e olha para mim. Só olha para ele, só olha. Não faz nenhum pré-julgamento, só olha. Aí você já fez. Olhou para ele? Você percebeu que ele não é esquisito? E nem estranho? Pastor, esse é assim. Não, mas sabe quem ele é? O quê? Diferente. Ele é o quê? Diferente. Diferentes cantando a mesma música para o mesmo Deus, sentando na mesma mesa, comendo do mesmo pão. Diferentes que vão morar no mesmo céu. Ué, pastor, então como é que eu vou andar junto com ele? Pois é, porque antes de ganhar os de fora, você tem que viver bem com os de dentro. Pensou nisso? Agora, me pergunta se é fácil. Não, mas só consegue viver se tiver cheio. Cheio de quem? Agora eu vou mexer com você. Sabe aquelas pessoas que te enchem? Você conhece alguém que te enche, não conhece? Pastor, se lá no islamismo tem os xiitas, aqui no cristianismo tem os chatos. E bom, tem gente que te enche. Tem. Agora, deixa eu falar um negócio para você. O problema não é do outro ser chato e lhe encher. O problema é que ele encontrou espaço aí. Porque se você fosse cheio da sua identidade e cheio do Espírito Santo, a chatice que você diz que o outro tem não entrava aí. E ele nunca ia encher, porque não dá para encher quem já está cheio. Eu vim dizer para alguém agora. Esses dias me levaram para um bate-papo de assim, sabe aquelas perguntas rápidas, pastor, responde aí em poucas palavras. Aí alguém me perguntou assim: pastor, qual é o propósito, qual é a finalidade, qual é a característica, qual é o benefício de ser cheio? Eu disse que não cabe mais nada. Ô irmão, quem está cheio não cabe mais olho atravessado, quem está cheio não cabe mais palavras sem nexo. Quem está cheio do Espírito Santo, o outro pode continuar sendo o outro a vida inteira. Você tem uma identidade em Deus e você é cheio do Espírito Santo. Então aqui já vou liberar uma palavra pastoral. Nada de ninguém vai tirar o que Deus lhe deu. Propósito missional, propósito de servir. Eu estou falando com alguém agora. Independente da postura do outro, você tem um propósito estabelecido por Deus na terra. Sirva,
pregue, anuncie, faça missões, cumpra o seu chamado. Quem pode entender essa palavra aqui, diga glória a Deus. E eles vão orar, sobem para a oração, e o texto deixa muito claro para nós que era uma oração a hora 9, 3 da tarde, era um círculo de oração. Foram orar. Aí eu preciso dizer para você que eles oraram para ser cheio. São cheios enquanto oram, e oram para permanecer cheio. Menino, menina, quer impactar as nações, quer impactar as pessoas do seu entorno, ore. Pastor, você veio falar para... Ele não ora mais. Já não tem mais um tempo de oração. Eu não vou cair aqui na fatídica frase, quem orou hoje? Não vou perguntar isso. Você tem que saber disso. O incentivo pastoral, a admoestação pastoral pode até pontuar com você. Hoje você tirou um período de oração. E esses dois agora, eles sobem às 3 da tarde. Para quê? Orar. Você percebeu? O que, pastor? Que os dois estavam no trio que dormiu do Getsemane. Os dois estavam no trio, Pedro, Tiago e João. Dormiram lá no Getsemane. E Jesus chegou e falou assim, vocês não conseguem orar, vigiar comigo 1 hora, mas depois que passa pelo Atos 2, vão orar por iniciativa própria. Então o que você precisa não é pressão de liderança, o que você precisa não é programação de igreja, o que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa orar para cumprir um rito. Você não precisa ficar de joelho para dizer para ninguém que você ora. Você precisa orar porque você ama estar com Deus, ama comungar com Deus. Quem me entende, quem me entende. Agora, como é que esses dois vão orar, pastor? Juntos. E aqui eu quero frisar essa questão, juntos. Por quê? Porque volta e meia você vê aí uns beózinhos gospel no meio da igreja. Por quê? Porque ainda não entendeu a real missão, que é o ID. E nesse avanço você precisa entender que primeiro, para avançar, você tem que estar unidos. Eles estavam unidos em Atos 2, quando foram cheios. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Administra as diferenças dos outros. Então guarda isso para o seu coração. Não me julgue por ser diferente, mas você pode me admirar por não ser igual. Ué, por quê, pastor? Porque você já imaginou uma igreja cheia de você? Se você estivesse numa igreja cheia de você, nem você congregava lá. Porque tem dia que nem você se suporta dentro de si. Aí Deus é capaz de lhe trazer numa assembleia de diferentes, para você comungar com o mesmo pão, comungar da mesma mesa e dizer para o irmão, juntos nós vamos alcançar a eternidade. Pastor, mas tem gente inamável. Então suporte. Dias atrás alguém chegou e disse assim para mim, pastor, eu quero congregar aqui, mas eu estou vindo agora de uma igreja aqui, tem muito problema. Eu falei, aqui nós não somos perfeitos, mas somos felizes e perdoados. Então, pastor, só que é o seguinte, igreja tem gente ruim, né? Eu falei, seja bem-vindo, sempre aceitamos mais um. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Parece um jargão de pregador ou de pastor dizer, seja cheio, mas você não tem ideia
de quando você é cheio, você suporta. Quando você é cheio, você flexibiliza. Quando você é cheio, você orienta. Quando você é cheio, você não julga. Quando você é cheio, você incentiva. Quando você é cheio, você abraça. Quando você é cheio, você indica. Quando você é cheio, você insere. Quando você é cheio, você conecta. Quando você é cheio, você estende. Quando você é cheio, você entende. Não, fulano não vai ficar assim, ele não vai ficar sozinho. Quando você é cheio, as diferenças ficam de lado e você diz: estamos caminhando para o céu. Ninguém, eu vou liberar uma palavra aqui, uma juventude, o Comadep cheio do Espírito Santo. Ninguém vai ficar para trás. Você vai ser o agente evangelizador, discipulador, incentivador. Menino, menina, dá uma olhada para o departamento lá congregacional. Não vai ficar ninguém para trás. Ore pelo missionário que foi, mas abrace quem está do seu lado, incentive, ore, acolha, tenha um senso de pertencimento, tenha um senso de acolhimento. Em nome de Jesus, a igreja não vai se dividir, nós vamos multiplicar para a glória do nome de Jesus. Avançar, cheios para avançar. É tão interessante isso, porque Jesus nos enche, porque Ele sabe do que vamos encontrar. Ele sabe o que vai ter no caminho. E o texto diz, onde? No versículo 2, que o que os dois encontraram no caminho era um coxo caído à porta do templo. Pastor Otoniel, como é que eu vou impactar as nações ou quem está no meu entorno? Tendo a sensibilidade nos meus passos, de que paralíticos existem, coxos espirituais, vou melhorar essa palavra aqui, paraplégicos existenciais. Sabe o que é que o texto diz? E era levado um coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo Formosa para pedir esmolas. Agora olha para mim, por favor. Eles estão indo para onde? Fazer o quê? Orar. Ei, Pedrão, nós estamos cheios, hein? É, João, é nós, rapaz, nós estamos lotados. E aí que vamos lá orar, para nós continuarmos cheios mesmo, e nós vamos buscar aquilo que aconteceu lá no cenáculo, nós vamos incendiar. Irmão, fico pensando no diálogo dos dois, nós estamos cheios, vamos. De repente, um coxo. Tem moeda aí? Tem moeda aí? Parece que eu estou vendo o Pedro. Agora não, né, irmão? Agora nós estamos indo orar. Olha aqui, eu sou o ele é o cheio. Enchei-vos. Nós dois somos dois irmãos cheios. Então, meu irmão, agora não dá. Depois eu fico pensando nisso. Como é que eles entenderam, absorveram a ação petitória do mendigo, do pedinte que estava ali junto da porta? O que você faria? Pastor, eu? Cheio que estava, dizia para o homem assim, ó, não me incomoda não, que agora eu estou indo orar. Não. Entre o diálogo de homens e Deus, tem um caído semelhante. Aí eles ensinam para nós agora com muita clareza que só faz sentido eu ir orar se eu dou sentido à vida de alguém. Só faz sentido eu continuar se eu dou sentido à vida de alguém. Aí o texto diz que eles param para atender. Quando eles param para atender, eu disse: Espírito Santo, fale comigo. Por que eles pararam? O Espírito Santo comunicou no meu coração. Eles pararam porque entenderam que Deus quer ser amado no amor que eu destino para o outro semelhante caído.
A Comadep evangelizadora, a Comadep com o DNA missional, com a capacitação do Espírito Santo para avançar, vai ter sensibilidade para não deixar nenhum caído no meio do caminho. Eu vou ministrar isso aqui agora em nome de Jesus, que uma fé que não nos mantém humanos e solidários, é uma fé hipócrita, farisaica, pseuda. A fé precisa lhe manter humano, gente, solidário. O diabo derrubou alguém, você é o agente para levantar. Eu estou falando com alguém agora. O que, pastor? Os dois homens conheciam o moço? Não. Qual é o nome dele? Não sei. Ele estava ali, tinha mais de 40 anos. Era amigo? Não. Não tinha nome? Não. Era um estranho? Era. Então você percebeu? Os dois homens que falaram línguas estranhas no capítulo 2, agora usa a língua para falar com estranho no capítulo 3. Os dois homens que falaram línguas estranhas no capítulo 2, agora usa a língua para falar com estranho no capítulo 3. Deus lhe chamou para ser um missionário urbano ou transcultural, cheio do Espírito Santo. Quem vai levantar as mãos agora, que eu vou liberar uma palavra profética? Você vai ser uma tocha acesa aqui nessa cidade de Piracicaba. Menino, menina, cheia do Espírito Santo, vai avançar, vai acelerar o processo da evangelização. Ninguém no seu entorno vai ficar sem saber quem é Jesus. Ninguém no seu entorno vai ficar sem saber onde é o endereço de uma igreja. Deus está me usando para falar com você agora, que a partir de hoje vai acelerar o processo do desejo de evangelizar na sua cidade, nos seus amigos, nos seus familiares. A Comadep vai impactar Piracicaba, meninas e meninos cheios do Espírito Santo. Quem pode adorar é o nome de Jesus. Eu estou sentindo graça para dizer isso aqui. Eu estou falando com alguém que tem oportunidade, mas não fala. Está faltando o que, pastor? Revestimento. Covarde, Deus está chamando você agora. Saia dessa covardia, sai dessa vergonha. Tem gente indo para o inferno. Deus está lhe dando oportunidade. Abre a boca e diga que é dele o poder, é dele a obra. Eu estou sentindo graça para dizer para alguém: que egoísmo é esse? Aleluia! Aleluia! Elemanjo remasi calamai. E calamai churimi jovasi. Angel Massi, Helene Joramaha. É numa escola bíblica jovem que Deus vai lhe impulsionar. É para refletir, é para pensar. Eu falei de Jesus para quem esse ano? Eu postei sobre Jesus quantas vezes esse ano? Faço stories de X, compartilho postagem de Y e não consigo colocar nenhum assim, ó. Jesus te ama. Não consigo. Aí vem para o meu EBJ, querendo receber massagem. Não, não é massagem. É uma palavra bem pastoral, gotejando graça de Jesus e amor de um pastor e de um pai que tem uma filha adolescente. Eu deixo meu garotinho na escola, deixo minha garota na escola e sempre digo para eles: testemunho cristão, pintou oportunidade, Jesus na vida de alguém. Sempre falando isso. Fui buscar o Tiniel na escola, a professora dele: É hoje, pastor, o trabalho lá das mulheres? É hoje.
Ela falou: o Tiniel falou para eu ir, porque hoje vai ter um trabalho de mulher lá na igreja. Eu falei: aí, rapaz. Ele falou: aí, papai, já falei para a professora, tem trabalho de mulheres. Mas como é que você fez? Eu falei: eu fui lá na carteira dela e falei assim: quero convidar a senhora para ir na minha igreja hoje. Hoje minha mamãe está fazendo um trabalho de mulheres. E aí? Toda a sua sala sabe que você é cristão, ou você é um 007 gospel? Está com vergonha de quê? De andar com essa camisa aí, eis-me aqui. Enquanto você está com vergonha, dias atrás, agora a galera estava tudo na rua, nas sapucaís da vida, botando a gente até dentro de uma lata, mas eu falo logo na lata mesmo. Nós não estamos em lata. Nós somos conservadores. Você sabe disso. Estamos sendo conservados por Jesus, conservados pelo Espírito Santo. Pode zombar, zomba da gente, cai. Zombou da gente, cai. Zombou da gente, cai. Zombou da gente, cai. Deixa eu pensar nesse moço com você. Tem mais mola aí? Pastor, quem é esse moço? É um paraplégico físico, literal. Ele estava ali tem quantos anos? Mais de 40. Agora escute. Como era para ele ver Pedro e João entrando no templo todos os dias? Como era para ele ver todos entrando no templo todos os dias? Aí alguém teve a ideia: vai lá, porque quem ora é solidário, e você vai receber moedinha todo dia. Você entra lá e lá, todo mundo vai lhe dar uma moedinha todo dia. E o texto diz assim, e era levado um homem, no qual punham-no diariamente. Parece que eu estou vendo alguém perguntando para o moço: você vai para onde hoje? Ele responde: o mesmo lugar de ontem. Ano passado você estava onde? Aqui. Amanhã, aqui. Há 10 anos atrás, aqui. Sabe quem é esse moço? Um paraplégico existencial. Não sonha mais, não expecta mais, não prospecta mais. Sabe quem é esse moço? É um retrato da nossa nação, que parece ser, mas não é. Parece ter, mas não tem. Parece estar, mas não está. Olha para esse moço, tem pernas, mas elas não funcionam. Pastor, então quem é esse moço? É um completo não funcional. É um completo que não tem agilidade. Aí você olha para alguém que fala: fulano tem tudo, mas não vive. Fulano tem tudo, mas não sente. Fulano tem tudo, mas parece que não vai. Sabe o que é isso? Paraplegia existencial. Aí eu vim dizer aqui que até alguns crentes vivem em uma paraplegia existencial, mas eu trouxe um nome aqui esta noite, que vai colocar tudo em movimento que está paralisado na sua vida. O nome dele é Jesus Cristo. Eu vou liberar isso aqui agora, menina, menino. O mal que te fizeram no passado, que paralisaram o teu presente, tem uma igreja cheia aqui esta noite para dizer: você ainda vai viver atos, você ainda vai ter atitude cristã, porque tem jovem cheio aqui que vai clamar pelo nome de Jesus. Vai haver movimento de novo na tua história. Eu vou liberar essa palavra agora. Aquilo que estava paralisado vai voltar a se movimentar. Quem não sonha vai voltar
voltar a sonhar, quem não ia vai voltar a ir, quem não fazia vai voltar a fazer. Toda paralisia existencial está sendo quebrada agora no nome de Jesus. Você vai encontrar pessoas paralisadas existenciais. Pastor, por que Deus vai me oportunizar esses encontros? Porque você tem o que elas precisam. Quem levava o moço ali? Os amigos. E você sabe disso, que quem é carregado não vai para onde quer, ele vai para onde? Dá uma olhada para o entorno. Dá uma olhada para o entorno hoje. O que tem de gente carregada. Carregada em quê, pastor? Carregada nas suas emoções. O que tem de gente que, meu Deus do céu, se ele mandar uma mensagem para você, não ficar azulzinho lá, ele se morre. Ele depende da sua visualização. Ele depende, aí, pois tem um negócio aqui, fulano não curtiu, coloquei aqui, nem repostou. Eu tenho um conselho para te dar. Por que você não cuida da sua rede social? Irmão, que dependência é essa? A menina que sai do departamento de juventude porque não deu certo com o menino. Um menino que olha para a menina, ou ambos, e fala assim: você é tudo que eu tenho. Ué, e você está onde? Como assim? Olha para a menina, olha para o menino e fala assim: ó, eu tô legal, tô legalzão, tô bem demais, mas se você quiser compartilhar um sentimento, é nós, mas não precisa de você não. Não, também não vai ser tão grosso assim, né, irmão? Mas deixa muito claro para ela que você pode ir até ela sem sair de si. O que é que eu vou fazer sem você? Fazer mais nada, porque já não faz mais nada mesmo. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, por que você está dizendo? Porque Jesus disse: ame o teu Deus sobre todas as, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então você vai olhar para esse menino que está brincando contigo, para essa menina que está brincando com seus sentimentos, e dizer: aqui, como é que é esse negócio? Vai valorizar ou não vai? Vai investir ou não? Porque tem menino que se sente: ah, pastor, a menina está apaixonada por mim, ela é dependente. Não, irmão, em nome de Jesus, saia dessa dependência. Jesus vai te libertar hoje. Pastor? Pastor, e se for embora e ficar uma ferida? Irmão, ferida que segue, vida que segue, vai embora. Isso é autovaloração, isso é identidade. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque esse menino aqui é um retrato para nós, de pessoas paralisadas, de pessoas que não vivem mais, só existem. E onde é que está a igreja? A igreja está aqui para curar essas feridas. Deus vai lhe usar, menino, para tirar amigos de um quarto, de uma depressão, de síndrome, de transtornos. Deus vai lhe usar para trazer vida de novo para muita gente. Isso é muito sério. Às vezes o pastor não consegue chegar lá, às vezes a palavra do pastor Shin não vai chegar lá, mas você tem acesso. Deus vai lhe usar essa acessibilidade para influenciar muita gente, porque um jovem cheio do Espírito Santo, ele vai impactar a geração. Pastor, e o menino estava lá junto à porta. De repente, texto do versículo 3 diz para nós: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Aí o versículo diz para nós:
que Pedro, fitando os olhos com João, disse: olha para nós. Não, eu vou precisar que você repete isso, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Olha. Você pode olhar para alguém do lado e dizer assim: olha para mim. Aí eu pergunto: o que é que tem aí? Pastor, aqui tem uma cara feia. Pastor, aqui tem ignorância. Pastor, aqui tem chatice. Aqui tem só murmuração. Aqui não tem empolgação nenhuma. Jesus lhe trouxe aqui para dizer: isso não vai levantar ninguém. Isso não vai melhorar a vida de ninguém. E muita gente do mundo que chega perto de um crente, ele se angustia. Agora, a partir de hoje, se você tiver esse comportamento, você vai olhar para um caído e vai dizer: olha para mim. Aí tem uns covardes que dizem assim, tem que olhar para mim não olha para Jesus, não olha para mim não, tem que olhar para Jesus que é autor e consumador da fé, olha para mim não. Ué, você é o que de Jesus aqui na terra? Você é um representante, você é um discípulo, você é um cristão, você é um pregador, você é um agente, você é um servo, você é um obreiro, você é alguém. Você pode ter eu sei que você é ser humano falho, errante, mas você tem essa capacitação que o Espírito Santo, que encheu no capítulo 2, trouxe essa autoridade para os dois, para dizer para o menino: olhe para nós. Você vai a partir de hoje dizer para um pecador: olhe para mim. Dizer para um caído: olhe para mim. Dizer para alguém que está num ciclo vicioso: olha para mim. Sabe por quê? Sabe quem sou eu? Eu sou aquele que você pode ser amanhã, porque eu era o que você é hoje. Eu estava caído, mas Jesus me ajudou a levantar, e hoje eu estou aqui para dizer para você: olha para nós. O mundo tem que olhar para a igreja. Só que aqui, olha só, os dois olharam para o garoto e o garoto conseguiu olhar para os dois. Pastor, onde é que estava o garoto? Caído. Onde é que estavam os dois? De pé. Há uma dificuldade, há uma facilidade de olhar para quem está caído, olhar para cima. Eu quero ver quem está de pé olhar para baixo. Mas sabe por que os dois que estavam de pé conseguiram olhar para baixo? Porque no versículo 5, no versículo 4, o texto diz que eles enxergaram o moço, porque foram os mesmos que no capítulo 1 e no versículo 10, com os olhos fitos no céu, viram Jesus sendo o assunto. Então só consegue olhar para quem está caído quem já viu Jesus. Já consegue olhar para quem está caído quem. Então não adianta exigir. Não adianta exigir de ninguém para ganhar alguém, se esse alguém não foi ganhado por Jesus, não fez experiência com. Vai insistir à toa. Deixa eu dizer uma coisa, você sabe disso, é ponto, doutrina fundamental nossa. Só se tem Pentecoste quando entendiu Jesus da cruz, que se entregou, que morreu, ressuscitou. Só se tem Pentecoste quem entendeu isso. Então eu estou falando para quem já entendeu isso numa escola bíblica como essa. Você consegue olhar para quem está caído? E além de olhar, dizer assim, olhe para mim. E ele, fitando os olhos, esperava receber alguma coisa. Essa é a sociedade de hoje. Sempre espera receber alguma coisa, mas eu quero dizer aqui, e começo a finalizar, sobre a redefinição de visão do garoto, olhando para as suas próprias mazelas, olhando para as suas próprias paralisias, olhando para as suas próprias enfermidades. Agora estava olhando para os dois, em pé, cheio, em pé, cheio, em pé, cheio, em pé, cheio. Quando olhou para os dois, parece que eu estou vendo eles dizendo assim, não temos. Tem moeda aí? Não temos. Como assim? Nós não temos ouro e nem prata. Parece que eu estou vendo um menino. Isso, pior que eu.
Mas aí eles disseram assim, ó. Mas o que eu tenho, eu vou lhe dar. O que você quer, eu não tenho, mas o que você precisa, eu tenho. Eu não vou dar o que a sociedade paraplégica quer, eu vou dar o que eles precisam. Uma juventude que vai impactar as nações, uma juventude que vai impactar a Piracicaba, uma juventude que vai impactar a universidade que você estuda. Não tem o que eles querem, mas tem o que eles precisam. Sabe o que é? Em nome de Jesus Cristo. Agora vem cá. Lendo aqui fica fácil. Eu fico pensando no Pedro, coração. E ele assim, ô João, fala ou não fala? Por quê? Porque ele não está mais entre nós. E aí que é a primeira vez. É a primeira vez que nós vamos falar disso, cara. Vamos ou não vamos? Vamos então? Vamos. Em nome. Ô irmão, parece que eu estou vendo a cena agora eu estou vendo a cena da Porta Formosa, o moço olhando para eles e o Pedro fez assim, ó. Alguém falou, ué Pedrão, está estendendo a mão? Por quê? Porque o nome é dele. Mas o gesto eu posso repetir, porque dias atrás eu estava afundando, ele fez assim para mim, ó. Então não é nada de novo e não é nada meu. O nome é dele e o gesto eu só estou repetindo. É por isso que eu estou falando para você. É só ir, é só ser ousado, é só sair, porque o nome é dele. Pastor, então por que eu vou estender a mão? Porque ele estendeu por mim. Por que eu vou dizer que ele é bom? Porque ele foi bom comigo. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Deus está dizendo, eu posso lhe usar, eu posso contar contigo. Só vai e fale de mim, só vai e diga meu nome, só vai e estende a mão que eu já estendi também. Agora o rapaz, aqui, ó, eu começo a encerrar. O rapaz, ó, pá, segurou na mão dele. E ele, o menino, gente, que os meus tornozelos se firmaram. É mesmo? Parece que eu estou lembrando do salmista dizendo assim, tirou os meus pés de um charco de lodo. Eu agora já não estou mais escorregadio, eu agora estou firmado na rocha, eu estou pisando na rocha, eu agora estou firme. Parece que eu estou vendo um menino firmando os pés e alguém dizendo, ei rapaz, ô irmão, você já imaginou na cara do Pedro e de João, um olhando para o outro falando assim, ó, funcionou, meu Deus do céu. Olha o menino, ô João, o que nós viemos fazer? Viemos orar. Então vamos embora, irmão, vamos continuar orando, porque vai dar B.O., isso aqui vai dar B.O., vamos. Irmão, quando os dois entraram no templo, quem é que vem atrás? O Pedro e o João entrando. Ele entrou? O moço não. O moço entrou. Alguém olhou e falou, rapaz, o que é isso? O que está acontecendo aqui?
Aí, gente, lembrando os senhores que lá no templo eles não tinham visto nada do que tinha acontecido no cenáculo. O Pedro e João, olhando, já estava familiarizado com o ambiente. Mas lá no templo não. E o menino pulava, e o João dizia: bora Pedro, bora Pedro, garoto vem. Parece que eu estou vendo alguém. Pare de pular, meu filho. Aí o menino respondia: pular? Para quem ficou 40 anos. Você está de brincadeira. Agora você quer dimensionar o nível do meu pulo? Você quer dimensionar a altura? Não, eu fui cheio do Espírito. Eita! Mas eu encerro agora. Olha só que coisa interessante. Eles entraram? Entraram. Irmão, pensa no rolo. Pastor? Lê depois com carinho. Lê depois assim, meticulosamente, do capítulo 3, no capítulo 4 de Atos. Por quê? Porque os maiorais enquadraram o Pedro e João. O Pedro tomou a dianteira e falou: o que é? Vocês estão pensando que fomos nós que fizemos isso? Sabe quem fez isso? Aquele quem? Aquele filho de Abraão, Isaac, Jacó. Irmão, começou um sermão desde o Antigo Testamento e veio. Aquele a quem vocês crucificaram. Pensa num sermão. Aí os camaradas só souberam dizer assim: prendam eles! Quando os guardas chegaram para prendê-los, Pedro e João foi algemado. E o menino? Agora pense comigo aqui. Pense comigo. Que eu termino dizendo o tema de vocês. Enquanto os dois estão sendo carregados, preso, o texto diz que começou a acontecer algumas conversões. Parece que eu estou vendo, enquanto os dois estão sendo carregados, o João e o Pedro falam assim: Pedrão, nós estamos sendo levados, mas olha ali, 1, 2, 10, 20, 40, 100, 500, 1.100, 2.000, irmão, mais de 4.000 se converteram. Eu olhei para o texto, falei: meu Deus do céu, quase 5.000 homens se convertendo. Que bênção, né? Glória a Deus. Estava terminando já a leitura. O Espírito Santo disse: pensa um pouquinho, rapaz. Aí eu fui pensar: sabe quantos ouviram a promessa que o Espírito Santo iria descer? 500. Sabe quantos permaneceram? 120. Sabe quantos foram orar e encontraram com o garoto? 2. Esses 2 que foram encontrar, sabe quantos encontraram caído? 1. Esse caído que ficou de pé, sabe quantos foram salvos? Olha a matemática do pentecostalismo, do Espírito Santo, do DNA missional, do avanço como queira. Olha a matemática do céu, Otoniel. A promessa é feita para 500, 120 permanece e é cheio, 2 saem, 1 encontrado caído,
Um levanta, quase 5.000 agora também é levantado. Eu falei, tá. E o que é que tem a ver com isso? O Espírito Santo diz: diga para alguém, para nunca se minimizar, nunca se envergonhar, nunca lamentar. Pastor, só tô eu lá em casa, só eu lá na escola, só vou através de você. Ele levanta 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Eu estou falando com alguém agora. Eu encerro dizendo para meninos e meninas que a sociedade falida que nós estamos inseridos necessita de jovens cheios. Não dá mais para você vir para o culto e continuar nessa mesmice de chegar e não ver a hora de ir embora. Você tem que ser cheio. Não dá mais para você continuar vindo para a igreja só porque teu pai está aqui, só porque os teus amigos estão aqui. Igreja não pode ser um mero ponto de encontro social. Aqui tem que ser um ambiente espiritual. E não é para você também vir para cá e viver um frenesi momentâneo, um agitamento, uma junção. É nós, pastor, vamos pular, vamos tá. Não é isso. O meu clamor pastoral para esta Comadep é que você saia daqui pingando azeite, saia daqui incendiado pelo Espírito Santo. Menina, ao chegar na tua casa, que os teus pais não forem convertidos, através do seu comportamento vão sentir a graça de Deus e vão desejar aceitar a Jesus que você aceitou. Menino, você vai chegar naquele ambiente de trabalho e vai influenciar. Eu estou falando agora para você que deseja impactar as nações, impactar essa cidade e quer ser cheio do Espírito Santo. Esta palavra é para você. Nenhum paraplégico, nenhum paralítico, nenhum paralisado vai permanecer no teu caminho. Deus vai lhe dar graça para levantar, para restaurar, para cuidar. Pastor Toniel, eu quero ser esse jovem, eu quero ser essa menina. Eu quero orar por você agora. É uma escola bíblica, mas você vai sair daqui incendiado. Pastor Toniel, eu quero. Então você vai romper do teu lugar e vai vir aqui à frente que eu quero orar por você. Pode dobrar os joelhos nessas escadas aqui, ó. Pode vir, eu quero orar por você agora. O Espírito Santo vai lhe inflamar, vai lhe encher, vai lhe batizar, vai lhe restaurar, vai lhe renovar. Você vai ser uma tocha acesa. Eu estou sentindo graça de Deus para dizer isso aqui. Não será mais influenciado, você vai influenciar. Aleluia. Elema jornama lashanderema suria teramahai caio idimo basia Kamindi nasai jo lelemendi namayo hebai. Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que o alvo eu quero ser usado. E qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Veio uma graça de Deus aqui.
começar a lhe usar lá dentro da tua casa, menino. Seus pais e seus irmãos vão perceber o comportamento de um jovem cheio do Espírito Santo dentro de casa. Pastor, eu não orava, vai começar a orar. Pastor, eu não meditava nas Escrituras, vai começar a abrir a Bíblia. Pastor, eu tenho vergonha de falar de Jesus para as pessoas. O Espírito Santo vai lhe encher tanto. Que tema de EBJ é esse? Que nos tira da inércia, que nos tira de um comportalismo hipócrita, metódico, técnico, engessado, cético, incrédulo, observador, que assiste. Eu não estou doutrinando os senhores, por favor. Tem pastor nessa. Nós vamos impactar o nosso mundo. Estenda as mãos para cá, por favor. Você que está aí, pai. Eu quero orar agora, com muito temor e tremor. Tem gemidos de meninas e meninos aqui clamando por uma chama missionária, uma chama evangelística. Senhor, oh meu Deus, aleluia. Eu oro, vocês cantam, tá?